Aleluia. Glória a Deus. Quero nesta noite saudar a todos com a paz do Senhor, né? Aos irmãos que estão assistindo. Que Deus continue abençoando cada um, né? Estou muito feliz de estar neste lugar. É uma honra receber um convite desse, né? Do presbítero Marcelo. Deus te abençoe. Obrigado, tá bom? Eu sou pequeno, irmão. Né? Sou um menino no meio dos gigantes, né? Eu agradeço ao presbítero Marcelo pela consideração, tá bom? De me convidar e de estar sempre conversando comigo e ali trazendo sempre notícias para mim, tá? Então que Deus continue abençoando cada um. Gente, nós vamos meditar numa palavra que está escrita em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Você que está assistindo essa live, irmão, compartilha, tá bom? Vai compartilhando, fica aí, porque Deus tem uma palavra para nós. Aos irmãos também do meu canal, que vão estar assistindo esse vídeo, que eu vou baixar o vídeo depois, vou postar no meu canal, né? Que Deus continue abençoando. Vai no meu canal, irmão, coloca lá pregador Abner Micael, que eu estou lá no YouTube, tá bom? Trazendo uma palavra de Deus. Deus abençoe os presbíteros que aqui estão, né? Deus continue abençoando. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, diz assim: Por esse motivo eu te exorto que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Vou repetir mais uma vez. Por esse motivo eu te exorto que despertes ou reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Queridos, o texto que nós acabamos de ler é um texto escrito pelo apóstolo São Paulo, diretamente para Timóteo, um jovem que tinha um ministério muito forte diante de Deus. Timóteo era um rapaz, um moço, porque quando a gente ler a Bíblia, ler as cartas de Paulo para Timóteo, nós percebemos que Paulo vai falar justamente sobre isso, ao cuidado com a sua mocidade. Não desprezar o dom que há sobre ele. Paulo, quando escreve essa carta para Timóteo, ele está muito preocupado com Timóteo. Me parece que Timóteo está deixando a unção de Deus se acabar aos poucos. Parece que quando Paulo fala especificamente aqui no versículo 6 do capítulo 1, parece que Paulo sente uma revelação de Deus e lá onde ele está, mesmo prisioneiro, ele viu uma carta para Timóteo. Ele está preocupado com Timóteo. Essa carta que foi escrita aproximadamente 66, 67 depois de Cristo, Paulo escreve com uma preocupação muito grande. Parece que eu vejo a chama, a unção, a graça que estava sobre Timóteo. O presbítero Marcelo parece que está desaparecendo. E como havia um contato espiritual entre Timóteo e Paulo, lá onde ele estava, prisioneiro, mas cheio de Deus, prisioneiro, mas cheio da graça, ele sente que Timóteo precisava de uma palavra. O Espírito Santo revela para Paulo e Paulo começa a escrever. E nessa sua segunda carta, Paulo vai falar para Timóteo e vai dizer: Timóteo, eu tenho umas palavras para te dizer. Não perca aquilo que você recebeu da sua avó Lóide, da sua mãe Eunice. Eles te ensinaram, te instruíram. E quando eu vejo o perfil de Timóteo, do versículo 1 até chegar apenas no versículo 6, eu percebo a preocupação que Paulo tem sobre o perfil do ministério de Timóteo. E parece que se encaixa com os dias de hoje, porque a nossa geração está semelhante a Timóteo na época. Por quê? Porque, gente, dar a entender o que Paulo vai falar no versículo 6, dá a entender uma lição muito forte, porque eu preciso que os irmãos que me escutam, eu preciso que você que me escuta, pegue esta palavra profética. Por quê? Porque Paulo no versículo 6 vai dizer: por esse motivo eu te exorto que desperte ou reavives. A expressão aqui despertar ou reavivar no grego é ananzopuro, que significa manter a chama acesa, soprar as brasas. E dá a entender que o que Paulo está querendo dizer para Timóteo é o seguinte: ô Timóteo, aquilo que a tua avó Lóide teve trabalho, aquilo que a tua avó Eunice, a tua mãe Eunice teve trabalho, para acender, não deixe apagar, Timóteo. Timóteo, parece que eu entendo que Paulo está dizendo isso. Timóteo, o fogo está apagando, Timóteo.
Timóteo, você precisa soprar essas brasas. Timóteo, eu creio que você ainda está como antes, mas desperte, reavives. A nossa nação está passando por momentos como esse. Parece que eu observo e analiso, parece que eu vejo muitos Timóteos na igreja, que antes eram cheios do dom de Deus, que antes tinham poder de Deus, que antes estavam acesos, mas parece que a chama está apagando. E eu quero trazer uma palavra para quem está me ouvindo e para quem está comigo aqui nesta noite. E se vocês quiserem dar glória, vocês podem dar glória, porque tem uma palavra profética para a nossa nação e para nós aqui. Deus está convidando a assoprar as brasas. O que Paulo está dizendo a Timóteo é justamente o que Deus está querendo falar para a nossa nação. O fogo de muita gente está apagando, a graça de muita gente está sumindo. Mas já antes de começar a entregar umas revelação, eu já quero entregar uma primeira palavra profética na Bíblia para quem está me ouvindo e tem glória para dar em casa e aqui. Deus está dizendo para alguém: desperta, sopra, reaviva. Eu tenho uma palavra profética para você. O fogo está se apagando e você não está percebendo. Volta a soprar a oração. Deus está falando conosco nesta noite. Aleluia. E olha o que Paulo aconselha a Timóteo. Primeiro, Timóteo, por esse motivo eu te exorto que reaviva o dom que há em ti. Há um conselho de Paulo sobre Timóteo. Há uma preocupação de Paulo sobre Timóteo. Por quê? Porque se a gente analisar e continuar lendo, a primeira coisa que Paulo vai dizer é: Timóteo, ó Timóteo, eu te lembro, Timóteo, por esse motivo eu te exorto, Timóteo. Observa que Paulo está trazendo a lembrança a Timóteo do dom para reavivar, para despertar. Basicamente, Paulo está querendo dizer para Timóteo: Timóteo, tu se lembra naquele dia que eu pus as mãos sobre ti, Timóteo? Irmão, se a gente ler a primeira carta para Timóteo, Paulo vai falar quase a mesma coisa, porque Paulo está preocupado com Timóteo. Paulo está sentindo que a chama está se apagando. Aí Paulo diz: Timóteo, tu lembra daquele dia que eu coloquei as mãos sobre ti? A primeira coisa que Paulo quer dizer para Timóteo é: lembre quando você era cheio do Espírito Santo, Timóteo. Lembre daqueles momentos que você recebeu o dom, o carisma, a graça. Lembra da primeira experiência. E a primeira lição que Deus quer trazer para nós aqui nessa live é: você lembra? Antes da pandemia, você lembra? Antes da pandemia você estava em todos os cultos, você orava, você dava glória. Mas parece que durante essa pandemia você esfriou. Você deixou a chama se apagar. E o que tem de gente deixando o fogo apagar? E Paulo está dizendo: Timóteo, lembra! Eu sei que eu estou numa live, mas eu vou dar lugar porque eu sou pentecostal, eu sou assembleiano pentecostal. Deus fez essa palavra arder esses dias no meu coração. E Deus está dizendo para alguém que está ouvindo: lembra? Parece que durante a pandemia você deixou o fogo apagar. E Deus está dizendo: você lembra do dom? Você lembra daquela graça? Olha o que é que Jesus disse. Jesus disse a mesma coisa que Paulo disse para Timóteo. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. Tenho, porém, que deixastes o teu primeiro amor. Aí sabe o que Jesus disse para aquela igreja? Apocalipse 2 e 5. Lembra-te. Lembra-te onde você caiu. Ou seja, lembra quando vocês eram cheios. Lembra onde vocês pararam. Lembra daquela unção, daquela graça. É o que Paulo está dizendo: Timóteo, tu se lembra quando eu coloquei as mãos sobre ti, Timóteo? Tu foi cheio do Espírito Santo. E quando eu leio essa palavra, me vem à memória quando eu recebi o dom de língua a primeira vez. Eu tinha aproximadamente 12 anos de idade em cima do monte. Eu nunca mais esqueci. Mas tem gente esquecendo a primeira experiência. Tem gente esquecendo do fogo. E detalhe,
A expressão que Paulo usa aqui sobre reavivar é justamente isso que eu acabei de dizer para vós: soprar brasa. E quem acende uma fogueira, ou seja, como se fosse para acender, para assar aquela carne, porque é justamente essa expressão que Paulo quer dizer. Todo mundo sabe, irmão, que tem que soprar brasa. E quando a gente esquece, quando daqui um pedaço a gente volta para olhar, o fogo está ficando fraco, o fogo está apagando, o fogo está apagando. Aí alguém diz: fulano, lembra do fogo, vai soprar, porque o fogo está apagando. É isso que Paulo está dizendo. Lembra, Timóteo, você parou de soprar a brasa, rapaz. Lembra, Timóteo. E Deus está dizendo: volta a soprar na oração, volta a soprar a brasa no jejum, volta a soprar as brasas nas consagrações. Aí Paulo está dizendo: por esse motivo eu te exorto a você se lembrar e despertar o dom que há em ti. Paulo entendia disso. Querido, você que está me ouvindo, não sai da live. Eu tenho uma segunda lição para você. Paulo entendia de falar sobre despertamento. O que ele disse para Timóteo é quase a mesma coisa que ele disse para os Éfesos. Em Efésios, Paulo vai dizer: desperta, tu que dormes dentre os mortos. Sabe o que é os mortos? Os mortos em delitos e pecados, Efésios 2. Os que dormem são os crentes. E ele está dizendo: desperta, você está quase morrendo como os mortos. Porque quem dorme demais, quem deixa a chama se apagar, morre. Eutico dormiu até cair da janela e morreu. E o que Paulo está dizendo é: Timóteo, eu sei que tu é jovem, rapaz. Eu sei que tu tem muito conhecimento. Eu sei que tu conhece as escrituras. Timóteo, eu sei que tu é crente desde muito tempo. Tu foi ensinado pelos teus pais. Mas Timóteo, tu está deixando apagar a chama, Timóteo. Aí ele diz: desperta. É o que Deus está dizendo para você. Desperta. Por que você relaxou? Não, eu estou de quarentena. E quem disse que é para parar de orar? Aí é que é para orar mesmo. Eu estou falando de algo que eu estou entendendo. Eu estou falando de algo que eu vivo. Temos vivido mesmo em meio às portas fechadas. Nós temos visto os milagres de Deus pela live. Eu tenho subido um monte com alguns amigos meus para a glória do Senhor. Durante a semana eu tenho visto resultados na evangelização, na pregação em alguns lugares que temos andado mesmo durante essas pandemias. Nós temos pregado, vendo pessoas serem curadas. Porque nós precisamos despertar. Terceiro, Paulo vai dizer para ele: Timóteo, ô Timóteo, tu desperta, tu acorda e tu mantém essa chama acesa. E eu comecei a pensar. E a terceira lição que eu começo aqui a trazer para os irmãos na terceira lição é o seguinte: então, se despertar ou reavivar é a mesma expressão para soprar a brasa e manter o fogo incandescente e aceso. Isso significa dizer que uma hora dessas o fogo estava apagado e nunca tinha sido aceso. Então, uma hora dessas, Timóteo teve que acender a chama. Quando ele recebeu poder, quando ele foi batizado, não literalmente recebendo dom de língua, mas quando recebeu o Espírito sendo batizado e purificado. E quem sabe com certeza ele recebeu o dom de língua. Quando ele foi cheio, ele acendeu. Só que Deus falou comigo, irmãos. Irmãos que aqui estão, Deus falou algo comigo muito forte. Parece que eu vejo, meu amado irmão, parece que eu enxergo a avó de Timóteo e a mãe de Timóteo, porque se a gente ler do versículo 1 em diante, você vai conseguir ter essa percepção espiritual, essa visão espiritual. Parece que eu enxergo a mãe de Timóteo e sua avó dizendo: Timóteo, o caminho não é esse, o caminho é esse aqui. Timóteo, você não pode se comportar assim. Timóteo, você está crescendo, Timóteo, desde a sua infância. Timóteo, a palavra do Senhor não ensina assim. E isso era seus pais, seus antepassados acendendo a chama. Mas só que Timóteo era uma nova geração que estava se levantando e estava deixando a chama que os seus pais acenderam se apagar. A nossa geração está deixando a chama que os nossos velhos pais que acenderam, estamos deixando essa chama se apagar. E Deus está dizendo para a nossa nova geração: acende ela novamente. Sabe por quê? Porque a expressão, e repito, a expressão que Paulo usa aqui para reavivar sobre chama é justamente essa. A chama, quando você acende um fogo, uma lenha, um carvão, acende o fogo e dá trabalho. Sim ou não, irmãos que aqui estão? Dá ou não dá trabalho? Dá trabalho para acender. E dependendo do carvão, se o carvão for ruim demais, irmão, você soa, dói o braço.
Aí quando você acende, você se sente mais reanimado. Porque só quem teve trabalho para acender a chama sabe o valor que ela é, permanecendo acesa. Não, isso é a revelação do alto que Deus está falando para alguém nessa live. Dá trabalho acender o fogo, e depois que ele apaga uma vez, o fogo a lenha, para acender de novo, irmão. Nem todo mundo tem coragem depois de ter acendido a primeira vez. Porque dá trabalho. É isso que Paulo está dizendo, Timóteo. Se esse fogo se apagar, provavelmente você não terá capacidade para acender novamente. É isso que Deus está dizendo para a nossa geração. Depois que o fogo apaga, pode até acender de novo, mas dá trabalho. É por isso que Deus está dizendo para alguém: ainda tem um pouquinho de brasa? Volta a orar como antes. Ora mais. Se você está orando uma vez por semana, ore mais 5 vezes. Se você está orando 5, ore toda a semana 3 vezes ao dia. Mas não pare de continuar acendendo a chama. Sabe por quê? Porque eu sei que tem gente que, ouvindo uma palavra como essa, vendo um menino pentecostal como esse, eu sei que tem gente que não gosta, vai dizer: não, esse negócio de fogo não é de Deus. Deus não é pentecostal. Eu acho que você está lendo a Bíblia de cabeça para baixo, irmão. Deus gosta de fogo, e sem fogo não dá para caminhar. Se o fogo estiver apagado, a pessoa morre, irmão. Quer ver só? Quando você vai para Levíticos capítulo 6, versículo 13, Deus já dá a exortação: o fogo continuará aceso e não pode se apagar, porque dá trabalho para acender. Tem que permanecer aceso, porque enquanto tiver o fogo aceso, o sacrifício vai continuar queimando. E quando tem fogo aceso, o sacrifício sobe e Deus desce. A chama precisa estar acesa. Irmão, Paulo é pentecostal até o tutano. Quem dizer que Paulo não é pentecostal não está lendo a Bíblia. Quer ver só? Olha o que Paulo diz na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Paulo já está se preocupando com Timóteo de novo. Na primeira carta, Paulo já diz: não despreze ou não descuide do dom que há em ti. Paulo está dizendo: não pare de abanar. Eu sei que você está cansado, Timóteo, mas não descuide da chama. Tira a cinza, coloca mais lenha, Timóteo. Não descuida, cuida do teu ministério. É uma live, mas também é culto de varão, e Deus está dizendo para nós: cuida do teu ministério, cuida da unção de presbítero que há sobre ti, cuida da unção de evangelista. Continua, remove a cinza, põe lenha e acende. Aí Paulo diz aos Tessalonicenses na primeira carta, capítulo 5, verso 19: não apague o Espírito Santo que há em vocês. Sabe por quê? Porque primeiro, Paulo era pentecostal até o tutano, irmão. Paulo entendia de fogo. Segundo, irmão, o fogo do Espírito que há em nós não pode se apagar. Pregador, mas por que o fogo não pode apagar? Eu vou lhe dar no mínimo 2 motivos principais. Primeiro, irmão, se o fogo apagar, a igreja vai esfriar. Lembra de Paulo? Atos capítulo 28, versículo 1 em diante. Se você ler o capítulo 28, o último capítulo de Atos, irmão, Paulo vai acender uma chama. Porque quando ele entra na ilha de Malta, ele observou 2 coisas. Primeiro, os bárbaros. Os bárbaros vão ajudar ele. Presbítero Marcelo, isso é muito forte. Os bárbaros daquela ilha vão ajudar ele. E detalhe, irmão, eles acendem uma chama para Paulo. Aí aquece Paulo e cuida de Paulo. Só que Paulo, irmão, tinha um raciocínio muito forte. Paulo não dependia dos outros para ser cheio de Deus. Não, Paulo não dependia dos outros para alguma coisa. Paulo era desenrolado, irmão. Aí Paulo olhou e disse: não posso ficar perto do fogo dos outros por muito tempo. Eu tenho que acender minha própria tocha. Eu tenho que acender minha própria fogueira. Foi lá no chão, pegou os gravetos. E o frio querendo tomar Paulo, e Paulo pegando os gravetos e acendendo fogo. Colocava graveto no fogo e o fogo subia. Quando vinha o frio congelante da ilha de Malta, Paulo com fogo aceso se aquecia. A frieza não paralisou Paulo. A frieza não barrou Paulo. Porque, irmão, enquanto tem fogo aceso, enquanto a chama está avivada, como disse Paulo para Timóteo, enquanto o dom está cheio, está incandescente, Satanás não te esfria, Satanás não te mata. E eu tenho uma palavra profética para quem tem glória para dar em casa e aqui comigo. E se você quiser levantar sua mão em casa mesmo, você vai levantar para receber. Porque eu profetizo que a pandemia não vai esfriar o dom que há em ti.
Mantenha a chama acesa. A frieza não vai pegar as nossas Assembleias de Deus, porque a Assembleia de Deus nasceu no fogo, vai continuar no fogo, e a frieza não vai nos tomar. Aleluia. Mas pregador, o frio está grande. Irmão, o frio nos paralisa. É ou não é verdade, irmão? Irmão, quando nós estamos, por exemplo, com o sangue quente, muito suado, quando o calor está grande, nós temos capacidade de fazer tanta coisa que às vezes nem sentimos por causa do calor, do fogo. Mas quer ver, irmão, quando uma pessoa está num lugar muito frio, tem dificuldade, dependendo do grau, até para se movimentar, e pode pegar uma doença. Aí Paulo disse: vou acender a chama. Quando Paulo acende a chama, havia um segundo motivo para deixar a chama acesa. Paulo nem se tocou, ele nem esperava, irmão. Mas só que Deus é tão bom que tinha uma graça sobre Paulo para deixar Paulo preparado. Quando de repente uma víbora vai fugir do calor, ou uma cobra. E eu estive estudando há alguns anos atrás, já uns 2 anos eu acho, sobre isso. E alguns estudiosos vão dizer que naquela ilha não tinha cobra de forma alguma. Não tinha cobra naquela ilha. Há quem diga, não sou eu que estou afirmando, nem a Bíblia que diz, mas diz que há impossibilidade de ter cobra naquele lugar. Então da onde surgiu essa serpente ou essa víbora? Irmão, você acha que Satanás não vivia rodeando Paulo? Eu não vou afirmar o que eles dizem, mas eles falam, irmão, se for verdade o que eles dizem, que em Malta não tem possibilidade de ter cobra, então aquela cobra foi o próprio diabo tentando matar Paulo. Se isso for verdade, e se não for, de qualquer forma, o texto diz que a víbora fugiu do calor. A víbora fugiu do calor. Irmão, quando Paulo acende a chama em Atos 28, mantém o fogo incandescente, ela foge. Só que tem um detalhe, ela teve raiva de Paulo. Quando ela percebeu que a culpa era de Paulo, ela vai para a mão de Paulo e pica a mão dele. Só que Paulo faz o seguinte: se Paulo não tivesse fogo aceso, irmão, a serpente não teria morrido no fogo, meu irmão. Aí Paulo pega a víbora, do jeito que ela está na mão dele, irmão. Ele sacode a víbora e joga no fogo. Quando ela cai no fogo, ela morre na mesma hora. Sabe por quê? Porque tem chama incandescente. Era isso que Paulo estava dizendo: Timóteo, reaviva o dom. Timóteo, acende a chama. Porque, irmão, para Timóteo não seria fácil. Um jovem como Timóteo não seria fácil. Mas Paulo estava dizendo: vai se levantar quem for, Timóteo. Vai vir heresia, Timóteo. O diabo vai pelejar contra ti, Timóteo. Vão intentar, mas se tu permanecer com esse fogo aceso, se tu permanecer com o fogo aceso, o diabo não vai te resistir. Oh glória! Eu estou quase terminando esta palavra, mas eu preciso entregar uma revelação do céu para alguém. Deus está dizendo para alguém: sabe por que a víbora está te picando? É porque você não está ouvindo o conselho de Paulo para Timóteo. Timóteo, aviva. Mantenha a chama incandescente, Timóteo. Satanás não resiste um crente cheio do Espírito Santo. Aleluia. Deus está dizendo para você: acende a chama. Não, mas então eu não gosto de fogo. Você não está lendo a Bíblia, irmão. Deus disse para Gideão: dentro daqueles recipientes que você vai levar, leva dentro do cântaro tochas acesas. Quando João Batista viu Jesus, ele disse: ele vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Atos capítulo 2 tem um versículo que muitos outros hereges não gostam de citar, mas está no texto. Gostando do diabo ou não, religião gostando ou não, está no texto. E foram vistas sobre a cabeça deles línguas repartidas como de fogo. Porque Deus gosta de fogo. Você quer ver só? Lá no Êxodo, quando o povo sai lá do Egito, vinha a frieza de noite no deserto. Aí Deus colocava uma nuvem de fogo. Uma coluna de fogo estava sobre o povo, para a frieza não matar Israel. É o que Deus está dizendo para você: se tiver fogo aceso. É o que Paulo estava dizendo para Timóteo: se a chama estiver acesa, Timóteo, se a chama estiver incandescente, Timóteo, Satanás não vai te derrubar. E o meu conselho, finalizando aqui hoje para a nossa geração e para quem me ouve agora, é justamente esse: não deixe o fogo que os teus pais tiveram trabalho para acender, não deixe esse fogo apagar.
Tem lugares que estão proibindo esse fogo, mas aqui não, irmão. Aqui ainda tem fogo do céu. Se Paulo disse para Timóteo, eu vou dizer para você: reaviva. Mantenha a chama acesa. Por esse motivo eu te exorto que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Versículo 7, porque Deus não nos deu um espírito de timidez. Meu Deus, está descendo uma revelação aqui, presbítero Marcelo. Eu ia terminar agora, mas Deus mandou eu ir para o versículo 7. Olha o que ele vai dizer: porque Deus não nos deu um espírito de timidez nem de covardia. Sabe por quê? Porque eu vou trazer algo para você aqui, meu irmão. Princípio de hermenêutica: texto sem contexto é pretexto para heresia. Então versículo 7 é a reação do versículo 6. Por quê? Porque quem tem um fogo aceso no verso 6, no verso 7 não tem vergonha, não tem timidez. Meu Deus, meu Deus, porque o mesmo Espírito que acende em nós é o mesmo que nos dá coragem, fervor, capacidade. E Deus está dizendo para você: se essa chama estiver acesa, não terá timidez na tua vida. Eu não sei, irmão, se você vai receber isso, mas é o que Paulo está dizendo. Porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Olha o que Paulo está dizendo. Essa unção que eu estou mandando você despertar, Timóteo, esse dom que há em ti, é para você entender que Ele não vai te dar a timidez. Ele te dará poder. Poder aqui no grego, irmão, é dínamos ou dunamis, que significa ter capacidade, autoridade para fazer uma coisa que antes você não podia fazer. É quase a mesma coisa que dinamite explodir. É o que Paulo está dizendo, Timóteo. Sem esse poder, sem essa chama acesa, não tem como explodir o inferno. Glória a Deus. E eu finalizo aqui dizendo para você: desperta, aviva o dom que há em ti. No versículo 8, para a gente finalizar, Paulo disse: eu sou prisioneiro, mas não tenho vergonha desse evangelho, por causa dessa graça, dessa unção, desse fogo. Eu quero finalizar aqui fazendo uma oração por você que está nos assistindo agora. Eu sei que eu estou numa live, irmão, mas eu vou dar lugar para Jesus. Jesus vai curar pessoas aqui agora. Pela fé, irmão, eu profetizo que Jesus vai curar. Se os irmãos que aqui estão comigo quiserem ficar de pé para interceder e unir essa fé comigo aqui, Deus vai curar você que está assistindo agora. Pela fé eu digo isso, porque a Bíblia nos dá autonomia para isso. Pela fé eu profetizo que pessoas vão vomitar enfermidades aonde estiver agora. Pela fé eu profetizo que paralítico vai ter que se levantar agora através dessa live. Pela fé eu profetizo que teu filho vai voltar para a igreja. Eu sei que durante a pandemia o diabo está dizendo que vão enfraquecer, mas eu profetizo que vocês vão ficar fortes. Deus vai avivar a chama agora. Pai, Espírito Santo, aonde tiver um crente assistindo essa live, eu vou unir a minha fé com os presbíteros e irmãos que aqui estão, e pela nossa fé em união, nós profetizamos uma glória poderosa sobre essa casa. Seja curado agora, seja renovado agora, seja batizado agora, receba dom de língua agora. Meu Deus! Pai, tu conheces a intimidade que temos contigo, Senhor. Aquela glória, Deus, que tu conheces o que eu estou te dizendo. Vem sobre esse irmão que está na live agora. Vem sobre essa irmã que está nessa live agora. Eu vou entregar algo profético. Há um manto de Deus
Senhor, vou deixar o Senhor me usar com aquela unção que tu me deste. O manto de Deus descendo na tua casa. Manto é proteção, manto é justiça, manto, ai meu Deus do céu, ai papai. Isaías 61 versos 10. O manto. Receba esse manto que toca na casa de vocês que estão me ouvindo agora. Esse manto está nascendo na tua casa, protegendo, curando, renovando, levantando, batizando, purificando, salvando. Ai meu Deus, ai meu Deus. A nossa nação está nas mãos de Deus. Nós sabemos que foi a tua mão que colocou essa doença e será a tua mão que vai tirar. Senhor, não tenho dúvida. O Senhor falou comigo naquele monte, Pai, que nós precisamos ser aqueles crentes de antigamente, do início da Assembleia de Deus, como aquele avivamento na Rua Azusa, Senhor, como a irmã Celina de Albuquerque. Lá no começo, Pai, aquela unção que muita gente ficava escandalizada, ela mesmo. Traz, meu Deus, essa unção que muita gente deixou apagar, traz ela, meu Pai. Traz a tua doxa, Pai, traz a tua glória neste lugar, traz a tua cabode, Senhor, traz a tua glória neste lugar, traz o teu peso, traz o teu brilho sobre essa família, em o nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra em o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus, pela palavra de Deus. Reaviva, desperta o dom que há em ti. Aleluia. Despertemos diante do afastamento social. Despertemos-nos na oração, no temor, na graça, aleluia, na evangelização, na proclamação das boas novas. Renovemos os marcos antigos, renove, volte, aleluia, na presença do Senhor. Glória a Deus. Neste momento nós iremos agradecer a cada irmão que está nos assistindo, da Assembleia de Deus em todo o Brasil, aos obreiros, aos trabalhadores do Evangelho de Cristo Jesus. Deus em Cristo vos abençoe, a cada família, a cada lar, a cada membro congregado, a cada vida que se disponibilizou e teve este tempo de qualidade assistindo a esta live espiritual da palavra de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar e agradecer ao nome do Senhor. Aleluia. Senhor meu Deus e eterno Pai, Senhor santo e poderoso, obrigado meu Deus por esta palavra, por este culto online, Senhor. Deus em Cristo Jesus, abençoa, meu Deus amado, com toda sorte de bênção. Pai da glória, Pai querido e santo, nós te louvamos e te glorificando. Continua abençoando o nosso estado do Ceará, continua abençoando o nosso Nordeste, continua abençoando o Piauí, Pernambuco, Maranhão, continua abençoando o sertão do nosso Ceará, continua, meu Deus, abençoando os governantes do nosso país. Deus querido, abençoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Neste momento nós iremos impetrar as bênçãos apostólicas e o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre toda a igreja e todos diz amém, amém, e a paz do Senhor.